seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra, o prazer, não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto aqui dentro de mim, em receber César Augusto. Vem nos prestigiar, vem nos trazer, contribuir com todo o seu conhecimento e transmitir para nós várias mensagens, nos contar diversas informações a respeito da sua carreira, de um projeto muito bacana que eu falei para ele que, nossa, que paixão falar sobre esse projeto. Enfim, César, seja muito bem-vindo. Eu passo para você realmente se apresentar e contar um pouquinho quem é o César Augusto. Ô, Kátia, obrigado. Pô, fiquei super feliz com o convite. Adoro bater papo. Quando você entrou em contato, eu fiquei realmente alegre assim, com a possibilidade de participar do podcast. Então, obrigado. Bom, eu sou jornalista por formação, né? Eu sempre trabalhei com jornalismo na vida, trabalhei durante bastante tempo na TV Globo. Morei no Brasil trabalhando na TV Globo. Comecei em Campinas, depois fui para São Paulo, trabalhei até 2003 em São Paulo, na Globo de São Paulo. Em 2003 nós nos mudamos para os Estados Unidos, eu naquele do casei e mudei, eu casei realmente, casei, passei a lua de mel e fui para os Estados Unidos, aí moramos nos Estados Unidos até 2019 e daí mudamos para Portugal em 2019. Hoje eu moro em Portugal, moro em Braga, eu tenho 4 filhos, duas meninas Uau! do meu primeiro, duas meninas do meu primeiro casamento e dois agora que estão aqui comigo. As duas já são um pouco mais velhas e tal, e os dois aqui, pô, falando assim desse jeito, parece que os outros dois são novinhos, mas um está com 18 já e a minha mais nova com 14. E agora envolvido 100% com um projeto que é o Pais de Atleta, que aí eu coloquei, eu acho que a ideia foi colocar todas assim, as minhas paixões dentro de um projeto só. Então, tem essa parte do jornalista, de contar histórias e tudo mais, e viver. Sempre trabalhei com jornalismo esportivo, assim, a maior parte do tempo. E sou completamente apaixonado por esportes. E os meus filhos, o Arthur e a Cora, eles praticam esporte de alto rendimento, assim, cada um na sua modalidade. E daí consegui juntar tudo nesse canal Pais de Atleta. Então hoje eu me dedico a isso, tô bem feliz com isso. Acho que a gente vai conversar sobre isso durante esse bate-papo, então vai ficar mais fácil entender. Com certeza. Antes da gente começar a falar sobre isso mesmo, eu preciso te contar uma coisa. Quando eu vi esse projeto, né, e até o nome Pais de Atleta, eu falei, cara, como traduz o que uma mãe e um pai de atleta sentem? O próprio nome já diz isso, né? Porque no decorrer da nossa conversa, eu vou te contar um pouquinho. Eu também tenho filhas que praticam esporte, eu sou uma apaixonada por esporte também, mas é desafiador ser pai de atleta, né? Você Então, nem fala. meu Deus, meu coração pegou forte. Assim, eu falei, não tinha um nome mais perfeito Que do que o legal, nome que foi dado para esse canal, né? que Mas me legal. conta uma coisa, a sua trajetória foi uma trajetória no jornalismo, bastante parte dele esportivo, né? Como você Uhum. mesmo relatou. Durante o seu período de jornalismo, você já percebia essa necessidade? Você já sentia que precisava existir um projeto que fizesse uma abordagem diferenciada? Porque eu enxergo o Pais de Atleta como uma abordagem diferenciada. Você já sentia isso ou não? Foi mais tarde que isso surgiu assim? Em que momento você disse, meu, eu preciso falar sobre isso, eu preciso demonstrar esse sentimento desses pais Ah, e ah, levantar essa bandeira sobre tudo isso, né? é engraçado, porque eu nunca tinha pensado nisso, não. Na verdade, foi uma vez que a sobrinha da minha esposa, que também trabalha com jornalismo, ela entrou em contato um dia e tal, falou, pô, tio, tô doida para fazer alguma coisa e tal, na área de esporte, que ela trabalhava com jornalismo, mas não no esportivo, e eu queria entrar em alguma coisa esportiva. E eu, na época, eu estava procurando muita informação, porque meus filhos estavam chegando numa... Chegando não, já estavam até numa fase ali vamos chamar de carreira esportiva, né? Mas eles estavam precisando de mais apoio, que não era aquele negócio do pai levar e trazer no treino, eles precisavam de mais apoio. E eu sempre procurando informação. Então a gente vai para a internet procurando informação, procurando informação. E eu achava muita coisa, mas muita coisa para o atleta. E eu não achava nada para o pai de atleta. Então, assim, era nutrição, era dirigido ao atleta. Era, saúde mental, dirigido ao atleta.
Eu falei, cara, não tem nada. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, tem uma coisa que eu tô, e foi bem nessa fase, eu tô procurando muito informação para o pai de atleta, e não tem. Eu falei assim, eu não acho, é muito difícil encontrar e tal. E daí a gente começou a conversar sobre isso, do porquê seria tão difícil. Ah, mas daí foi muito engraçado, que até a gente estava conversando com alguns conhecidos que falaram assim, não, é que é um nicho muito pequeno. Não tem esse nicho. Eu falei assim, como assim? Explica como é um nicho pequeno. Porque assim, para cada atleta que você pega, que tem essas marcas gigantescas, para cada atleta que você pega, tem dois pais. Tem- então você dobra esse mercado e o pai é o que compra, é o que tem a decisão. Eu falei assim, então, assim, gente tem de sobra. A gente precisa achar aí como atingir essas pessoas. E eu, assim, nem no começo e nem agora, eu nunca pensei no lado comercial, para falar a verdade. Sempre foi meio muito de paixão mesmo. Porque você falou que seus filhos fazem esporte, é isso? Minhas filhas, sim. Elas fazem o quê? Hoje elas só correm porque eu corro e elas Ah, têm quase 30 anos. Então, ah, assim, tá. mas eu vou contar depois um pouquinho para você a história Tá. Não, toda. tá. Uma delas nadou, foi da equipe do Pinheiros. Aí eu vou te contar Ah, a carência, a falta de informação, como desenrolou essa história pela falta tá. de informação. Então, e daí foi engraçado, porque quando nós começamos com essa ideia, eu falei assim, e a Laura, que é a minha sócia no projeto, tá, que é a sobrinha da minha mulher, ela não é casada e não tem filho. Eu falei assim, Laura, é engraçado, eu falei assim, porque tem muita coisa que eu vou falar, que nós vamos conversar, às vezes tem umas reuniões com outros pais, eu falei assim, você vai achar que a gente é maluco. Assim, certamente não vai te interessar em nada. Eu falei assim, e a gente vai estar vivendo aquilo numa intensidade enlouquecedora, porque é diferente. Eu falei, eu não consigo explicar para quem não tem filho no esporte o que a gente sente com o filho no esporte. Então, assim, eu imagino que seja assim, mais ou menos a mesma coisa que uma pessoa que tem o filho na música, que vê um concerto do filho, mesmo que seja aquele primeiro concerto, aquela primeira apresentação, você perde o ar, você é muito doido como mexe com as nossas emoções, como aquele negócio de você pegar um carro e viajar no final de semana, ter aquele programa de índio, e você chegar na segunda-feira felizão, assim, que você teve aquele final de semana aqui. Então, é assim, é uma coisa, para mim, uma satisfação gigantesca conseguir dividir com outras pessoas que sentem que têm o mesmo sentimento, né? Sim. Você sabe uma coisa que eu sempre senti? Eu sentia um desamparo ao pai do atleta. Veja, as minhas filhas começaram. Eu cresci, a minha primeira memória de criança, de infância, é mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos de idade. Eu numa sala onde só tinha adultos fazendo ginástica, minha mãe fazendo ginástica e eu ao lado da minha mãe fazendo ginástica. Porque imagine isso, em 1976, 77, né? Eu nasci em 74, 76 mais ou menos, a minha mãe dizia que ela colocava o carrinho de bebê do lado dela e fazia ginástica. E para uma mulher em 74, 75 fazer ginástica já era um processo mais avançado. E nem todas as mulheres na época praticavam, assim, reservavam um momento para a prática da atividade física. Meu pai a vida inteira correu, jogou futebol, foi sempre muito atleta, chegou a jogar em times, tentou se tornar profissional e tudo. Mas a minha mãe, ela conta que tinham limitações até sociais. E a gente morava em São Paulo nessa época e ela me levava então para o clube e eu ficava ali sentadinha e fazia as atividades ao lado dela e era aula de ginástica. Não era que era um esporte específico, era aula de ginástica, né? O que a gente tem hoje um pouco de funcional, uma mistura ali e tudo. E eu fui crescendo ao lado da minha mãe, assistindo a minha mãe fazendo isso, depois nadando, e enfim, depois nós mudamos para o interior fazendo mais atividades físicas. Então eu cresci no meio esportivo. Eu sempre gostei do mundo do esporte e sempre pratiquei o que era possível naquela época. Então, tinha aeróbica. Quando lançaram a aeróbica, eu participava de todos os campeonatos de aeróbica, né? Todo aquele processo de vôlei. Aí eu fui para o interior, fui jogar vôlei, fui correr. E aí a corrida realmente ficou para minha vida. E até hoje eu corro maratona, eu sou apaixonada por corrida. Mas a minha mãe já conta que ela tinha uma limitação muito grande no sentido de olhar e dizer o que mais ela pode fazer. Meu irmão foi crescendo, foi para o karatê.
Mas imagine, numa cidade do interior de 20 mil habitantes, em 1980, isso, tinha 5, 6 anos, era muito limitado tudo que a gente tinha para fazer, mas eu cresci. A minha vida, eu tenho 1 milhão de histórias com esporte. Então, para mim, era muito fácil incluir na rotina de crianças uma prática esportiva. Eu não consigo pensar num dia sem prática esportiva. Todos os dias eu pratico atividade física. Então, para mim, é assim, faz parte da rotina. E quando as minhas filhas nasceram, a primeira coisa que eu falei foi: vamos fazer natação. Então, com 6 meses de idade, as duas nadavam. Elas iam na piscina do prédio, elas nadavam porque elas já faziam natação na academia e tudo isso, né? Mas, veja, quando elas começaram a crescer um pouquinho, a Luísa foi sempre muito atleta. Elas são gêmeas. Então, a Luísa, Tá. muito atleta, muito. Na época, ela começou a fazer academia Gustavo Borges e despontar muito como nadadora. E muito pequena, ela já foi convidada para ir para o Pinheiros. Acabamos ficando sócio do Pinheiros, porque ela foi convidada para ir nadar lá e tinha um esquema de que não precisava ficar sócio, mas a gente acabou resolvendo ficar e a Lígia também entrou. A Lígia sempre foi feliz na vida. Então ela nada, ela passava por tudo, mas para ela assim, tá tudo bem. E a Aham. Luísa começou a levar isso muito a sério. Então nadava 5 mil metros por dia e começou a dividir as tarefas. E eu comecei a me sentir muito sem respaldo em informações, meio que abandonada. Isso não é uma crítica, é a Uhum. forma como as coisas acontecem. Não tem uma questão com X, Y, Z, não, é uma forma como as coisas acontecem. Então, isso também há 24 anos atrás, 25 anos atrás, quando elas eram crianças. Então eu percebia que a gente ficava um pouco sem informação. Essa coisa de pegar o carro, vai para Santos, tem campeonato lá em Santos, corre lá para Santos. Aí tem isso aí, vai para lá. E eu era sempre a mãe chata, porque todas as mães colocavam os filhos no ônibus e mandavam. E eu ia junto porque eu ficava preocupada. Exatamente porque eu sentia um certo desamparo no sentido de ter segurança de como as coisas aconteceriam, sabe, César? E eu vivi muito isso. E a Luísa começou a sentir muito, quando ela começou a crescer, exatamente esse desamparo de informações. Eu sinto que muitas meninas da época dela acabaram não seguindo para um profissional e escolheram acabar se dedicando mais ao estudo e tudo isso, e viveram uma frustração exatamente porque nós não tínhamos informações suficientes. Elas sempre estudaram em um colégio que focava muito o aprendizado, valorizava o esporte, mas nunca dava um incentivo ao esporte. Então, se eu falasse Uhum. para o colégio, não vai um dia porque tem campeonato, vai ficar com falta. Nunca teve aquela flexibilidade de, não, tudo bem, esporte é importante, a gente revê a prova que vai perder. Então, isso começou a pegar muito para a gente. E o segundo ponto, eu não consegui enxergar muito possibilidades de desenvolvimento profissional mesmo. E aí ela começou também a perceber que no grupo dela, a maioria das meninas não enxergavam isso. E a gente não conseguia muita informação, não conseguia muita informação, até que chegou num ponto que ela falou: mãe, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu paro o volume de treinos que eu tenho e me dedico para um vestibular, ou eu me dedico a me tornar profissional. E eu nunca vou me esquecer, isso me emociona até hoje. Ela me falou assim: você lembra que no primeiro colégio, no meu álbum de projeções futuras, eu coloquei que um dia eu iria para as Olimpíadas. E hoje eu estou tomando a decisão de não ir mais. Ah, Nossa, cara, isso me pega até hoje. Ela falou: eu estou tomando, mãe. Porque eu não sei se com todo o treino que eu fizer, eu vou encontrar apoio suficiente para conseguir chegar lá. E a gente tem buscado muito e tem tido muitas questões com relação a isso. E eu sei que se eu me dedicar muito, eu vou chegar no estudo profissionalmente aonde eu queria chegar. E aí foi quando ela decidiu realmente, ela a vida inteira seguiu meu marido que tem uma construtora e engenheiro, ela falou: nesse dia estou tomando a decisão de sair da equipe e eu vou estudar e eu vou me tornar uma profissional brilhante. E realmente seguiu, fez a faculdade, fez pós, outra pós, foi para a Itália para fazer pós, enfim. Está resolvida profissionalmente. aham. Mas, César, ela Cara, me fala direto, duro, né? Ela me fala direto: mãe, parece que ficou faltando alguma coisa. Então a gente corre cara, maratona, treina todo dia junto.
corre maratona, ela é triatleta, ela pedala, ela nada, mas ela fala, parece que ficou uma coisa interrompida que não se resolveu, sabe? Então, quando eu vi o seu movimento, o seu canal, eu falei, meu, que bom, porque eu vou ter netos. Eu vou ter netos, eu vou saber Esse vai para a aonde Olimpíada, se não gostar, vai para a Olimpíada. eu vou saber aonde encontrar as informações agora, né, para que eles tenham uma Não. oportunidade, né? E eu acredito muito em Deus e entendo que deve ter existido N projetos para isso, até porque depois ela desistindo, ela acabou se aproximando muito da irmã, que passou a correr maratona também. Então hoje nós três fazemos parte da mesma equipe Não. de corrida, hoje meu marido corre. Enfim, aproximou muito a família. Mas se eu te contar que você não imagina a carência desse mercado, Não, é doido, é doido. Não, pô, é o que eu estava falando do negócio de dividir a história de pais. Poxa vida, a gente nunca se encontrou, eu não conheço tua filha, e você contando me dá um nó na garganta, eu falei, cara, não vou sim, conseguir falar depois. É um absurdo, porque é bem isso. E o que eu acho, eu sou um pouco mais velho do que você. O que eu acho assim, naquela época, esquece. O esporte era uma atividade física completamente paralela a tudo, tudo de importante na vida, e daí tinha o esporte que corria ali do lado, e menina era balé e menino era judô. Ponto. Não tinha, sabe, jogava futebol no clube, mas era mais ou menos isso. Passado um tempo, eu acho que ganha o espaço e tal. Só que eu acho que ultimamente a evolução do mercado esportivo foi gigantesca. E concordo. os pais não estão preparados para isso. Ponto. Porque a gente vive, principalmente quem vive, quem é dessa geração, é que assim, eu vivi minha vida inteira no esporte. Então, assim, talvez eu consiga ter um. Eu não digo que é uma visão diferente, não é isso. Ah, não, olha como ele é o bonzão, que tem uma visão diferente. Não é isso. Mas, assim, por ter visto muito esporte, eu desde sempre consegui ver o esporte como uma profissão, como alguma coisa viável, como e acho que a maioria não vê assim. Eu acho que a maioria Não, ainda. Tipo assim, o meu filho, ele quer ser jogador de basquete. Ponto. Plano A, plano A. Ser jogador de basquete. Plano B, ser jogador de basquete. E eu, desde sempre, eu falo para ele assim: então nós vamos te transformar num jogador de basquete. Vamos ver o que precisa. E vamos atrás. E você vai ser jogador de basquete. Então, e ele tem uma luta muito grande, que assim, era o que você falou, na escola. Ah, teste vocacional. Ah, e aí, o que você pensa? Não, eu quero ser jogador de basquete. Ah, tá, mas e de profissão? Jogador de basquete. Eu falei assim, ah, tá, mas assim, então, e se não der certo, eu falei assim, mas vai dar certo. Eu treino todo dia para dar certo. Ah, não, mas você vê, é difícil. Aí ele vem falar comigo, ele era menor ainda. Eu falei assim, pai, a professora falou que é difícil. Eu falei assim, tá, filho. Eu falei assim, fácil é ser médico. Médico é tranquilo. É fácil é, entrar na faculdade, é fácil, é pouco tempo de estudo, é uma sossegado pra caramba ser médico. Eu falei, tudo é difícil. Só que, ah, não, mas e se machucar? Eu falei assim, ok, e se o médico quebrar o dedo e não puder mais operar? Eu falei assim, aí nós vamos por um lado, eu acho que toda profissão tem risco, todo mundo. Eu falei assim, só que o esporte ele nunca foi visto assim. E é o que eu falo, antigamente, o grande apoio dos pais, mas assim, fala assim, não, esse pai é o pai que, nossa senhora, esse cara, ele apoia mesmo. Qual que era? Levar no treino e buscar no treino. Se levava e buscava todo dia, era o pai super-homem. Porque geralmente tinha o, ah, pô, hoje eu levo, amanhã você leva, eu levo, você busca, não sei o que lá. Não, quem leva e busca todo dia era o pai. Assim, hoje, o pai precisa saber de nutrição, o pai precisa sim. saber de suplemento, o pai precisa saber de saúde mental, o pai precisa saber de tudo, ele precisa acompanhar tudo. E se você for pegar, que às vezes a gente fala assim, não, pô, especialista e tal, se você for montar para cada filho uma equipe, Não, esquece. esquece. Financeiramente é Sim. impossível, não tem como. Então, eu acho que isso é uma coisa, isso é uma luta que eu tenho, assim, para mostrar para as pessoas que, cara, que é isso, é isso. Tanto que a minha filha faz, meu filho joga basquete, minha filha faz escalada. Ela já fala para mim, fala assim, pai, eu não quero ser profissional. Aí ela ainda, você falou de Olimpíada, ela fala assim, pai, eu não quero ser profissional, só quero ir para uma Olimpíada e depois eu vou parar. Não, tranquilo. Só isso que você quer. Assim, mas não é, a escalada assim, não é o sonho dela ser profissional e tal, mas ela conversa e ela, assim, ela chegou agora
tá com 14, chegou na idade que pode ser chamada para a seleção nacional aqui em Portugal de formação, e foi chamada. E, Legal. e daí a gente começou a conversar, ela falou assim, pô, quando será que eu vou parar? Eu falei assim, filha, você vai ver o tanto que o esporte vai começar a te dar, às vezes você começa a ficar presa por gostar tanto disso. Ela, como assim, pai? Eu falei, filha, esse ano aqui, por exemplo, você vai disputar um campeonato, eu não lembro nem os lugares, mas acho que é um na Áustria, um no céu. Eu falei, pô, você vai ter tanta oportunidade através do esporte que você acaba gostando dessa vida, você acaba se encantando com essa vida e tal. Eu falei, pô, então você é nova ainda, dá tempo ao tempo, você vai ver o que você quer e tal. E ele, desde que falou, quero ser jogador, eu falei, então vamos fazer o seguinte: na escola, passa de ano, eu não vou te cobrar nada. Mas no esporte, eu vou te cobrar como os pais cobram a escola. Você pega o pai que cobra a escola do teu amiguinho lá, eu vou cobrar você no esporte. Então, é treino sério, é alimentação, você vai ter que desenvolver, Então, assim, é o nosso combinado, assim. Tanto que a minha grande, talvez, ligação com ele, a maior, assim, seja através do esporte, Do sem dúvida esporte. nenhuma. Ah, Eu sinto que o esporte, ele ensina muito de forma indireta, né? Hábitos angulares, todos eles a gente desenvolve através do esporte, né? Ou a maioria deles, né? E eu falo que o esporte ele ensina a gente a fazer uma gestão de vida. Primeiro porque se você leva a sério os seus treinos, você precisa fazer uma gestão de agenda. Se você, principalmente, se você não é um profissional, você, no caso dele, ele ainda estuda, ele tem as uhum. atividades paralelas e ele tem a prática esportiva como o foco, né, como o objetivo de desenvolvimento, ele precisa saber lidar com essa agenda. Então, assim, primeira coisa, gestão de agenda. Eu falo, gente, a primeira coisa que eu faço no domingo é a minha gestão de agenda da segunda. E aí eu Uhum. vou entender aonde cabe cada coisa do meu dia, inclusive a prática esportiva. Então, não deu tempo. Quando você faz uma agenda, você tem tempo para tudo. Depois você tem a sua gestão alimentar, porque a alimentação define muito o resultado, né? E a sua confiança, a sua postura, a sua forma de pensar, enfim. Então, o esporte, ele ensina muito e mesmo quando você não segue adiante, em algum momento a sua filha disse, eu penso em parar, mas mesmo no parar, o esporte tem muitas outras vertentes que. Então, o que eu enxergo hoje sobre o esporte, né? Muito do meu trabalho, principalmente no mundo corporativo, é 50% toda a minha parte terapêutica e 50% atividade física. Então, o que eu vivo nas minhas maratonas, eu levo para dentro da sala de aula. E hoje eu tenho uma parceria com a Vera Cleto, que era tenista. Então, hoje ela leva para dentro da sala de aula tudo que ela aprendeu no tênis, eu levo tudo que eu aprendi na maratona. E ali a gente forma líderes. Então, veja, a liderança, a gestão de vida, ela passa pelo esporte, o esporte passa, é uma parceria perfeita. Né? E quando É. as pessoas entendem isso, elas começam a perceber o valor que isso tem no cotidiano, né, César? É verdade, é muito isso, é muito isso. É o que eu falei, eu sou apaixonado por esporte, eu completamente apaixonado. A gente tem um parceiro que trabalha no esporte, ele é coach do Comitê Olímpico Brasileiro, e ele fala isso, ele fala assim, ó, todo mundo fala que o esporte ensina, né? Eu falo assim, o esporte ensina quem quer aprender. Eu falo assim, ensina demais, demais, demais. Se você quiser aprender, você aprende tudo da vida ali no esporte. Tudo, tudo, tudo. É impressionante. E é o que eu estou te falando. Entende isso quem vive o esporte. Se Com você for certeza. falar tudo isso, quem está fora de esporte, fala, "Pô, esses dois malucos conversando aí, gente, ó, tem que para com esses dois aí, mas é muito, muito isso, muito. E até esse Me conta lance uma coisa, quanto diga. tempo tem o seu canal? Pais de Atleta tem quanto tempo hoje? A gente está comemorando agora em janeiro, a primeira vez que a gente conversou sobre o projeto foi há 2 anos. Dois anos. 2 anos. Nós começamos mesmo, o primeiro programa foi para o ar em abril, há 2 anos em abril. Mas o começo das nossas conversas e tal foi em janeiro, há 2 anos. E conta um pouquinho mais para a gente sobre o canal. É uma comunidade também, pelo que eu observo no Instagram, né? Eu vi que outro dia Uhum. vocês estavam reunidos, você comentou no café da manhã.
Aí eu vi a Isso. sua sobrinha comentando dela pequena numa foto com você. E eu fui associando, fui meio que concluindo como funciona, morrendo de vontade de É, fazer parte. Né? é, Então, conta pra gente um pouquinho mais como funciona. Eu sou um pai de atleta e eu uhum, quero fazer parte de tudo isso, né? O que o canal oferece, o que a comunidade oferece, como fazer parte disso tudo. Conta, porque eu tenho certeza que muitos pais ligaram a uhum. anteninha e falaram: opa, encontrei um lugar, encontrei um canal para mim, né? Eu sou É, dessa tribo, né? não, a gente começou, na verdade, com isso. Falou assim, pô, a gente precisa juntar os pais de atleta, a gente precisa levar parte de informação, entretenimento para pais de atleta. Ah, então vamos começar um canal. A gente começou um canal no YouTube com entrevistas variadas, de temas variados e tal, para levar informação para os pais de atleta e algumas entrevistas com pais de atletas para falar sobre a história do desenvolvimento ali do filho. Tá? Então, entrevistando, por exemplo, o Rubão Barrichello, falando da carreira ali do Rubinho, como é que foi o lado do pai para tornar aquilo viável, né? Nós fizemos, aí entrevistamos, por exemplo, a Ellen Luz, que foi campeã mundial de basquete, ela contando a importância da família em todas as decisões da vida dela, de deixar sair de casa para ir morar em outro lugar. Então, assim, é isso, levar a informação e falar assim, ó, pais, vocês não estão sozinhos, aqui tem esse canal que vai trazer pessoas ligadas a esse mundo, e daí especialistas. Nutricionista, esse coach, psicólogo do esporte, advogado de direito esportivo, tudo ali no canal do YouTube. Aí, no Instagram, nós começamos a colocar uns cortes, algumas coisas interessantes que a gente achava e tal. Hoje, o Instagram está muito forte, tá? Assim, muita gente seguindo a gente, canal Pais de Atleta no Instagram, tá com acho que 45 mil seguidores, assim, tá legal, tá um crescimento interessante. A gente fez agora um vídeo sobre isso, eu achei muito legal. A gente colocou um post sobre o Bolsa Atleta. Ah, eu vi. Cara, daí choveu gente, assim, tipo, de dúvida, de pergunta e tal, não sei o que lá. Aí aí a gente tem também uma comunidade no WhatsApp, que a gente troca muita ideia lá e tal. E daí, no canal do WhatsApp, uma mãe falou assim: olha, eu conheço o coordenador geral do canal Bolsa Atleta. Se vocês quiserem, eu falo com ele para ele dar uma entrevista para vocês. Aí sabe quando você se toca, você fala assim, cara, ficou grande de repente, porque eu não tava imaginando um negócio desse. E o cara, pô, deu uma entrevista pra gente super legal, super esclarecedora, e falando, pô, que ele queria atingir os pais de atleta e por isso estava ali. Falei, cara, que legal, assim, fiquei bem feliz com isso. Então a gente tem o Instagram, tem esse grupo no WhatsApp, e agora a gente está com um aplicativo também, que a ideia é, tipo centralizar tudo no lugar. A gente ainda está trabalhando no aplicativo, apesar de já estar no ar e tal, mas a gente ainda está estamos trabalhando algumas coisinhas, tipo, tem uma coisa que desde o começo a gente sentiu que precisava e tal, que é a parte mental do pai e da mãe, né? Óbvio, né? Mas Nossa, a concordo. parte mental dos pais. Então, eu até fiz um post outro dia falando disso. Assim, a gente sempre ouve falar assim, ah, não, saúde mental, porque os filhos, que a pressão e tal. Eu falei assim, cara, ninguém fala da pressão dos pais. Assim, o pai é o que você está falando. Quando tua filha chegou ali e falou, não, eu vou fazer essa decisão. O pai carrega no ombro o peso dessa decisão, de você chegar e conversar e orientar. Pô, é a decisão correta? Não é? Você vai ouvir o teu filho jogar alguma coisa na tua cara o resto da tua vida, porque você falou, não, pai, se você tivesse deixado. Cara, falei assim, outra, financeiramente. Pô, só quem tem filho no esporte sabe o quanto custa isso. E assim, óbvio que todo mundo torce para o filho evoluir. Cara, quando o seu filho evolui, a conta dobra. Porque, ele joga futebol. Então ele começou a jogar com aquela chuteira, que é a chuteirinha, não sei o que lá. Não, mas agora ele já chegou no nível que tem que ter a chuteira que tem a palmilha de metal, e agora, em vez de só ir treinar ali no campinho, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, então é a passagem para. Pô, é uma loucura, gente. Então, assim, o pai leva isso. E fora isso, ele precisa ter a conexão, a comunicação com o filho.
Então a gente sim. desenvolveu, tá? Agora está fechando agora um curso e tal, que é exatamente para falar disso. E vai estar nessa plataforma no nosso aplicativo. E então é isso. Tem muitas ideias. A minha ideia, na verdade, uma das, né, é que eu queria dividir com as pessoas um lance assim. Me incomodava, me incomoda ainda muito o ser um mercado, assim, as crianças, tipo assim, marcas que não são tão boas, ou assuntos que não são tão legais e tal, focarem ali nas crianças e tal. Eu falei assim, não, pô, eu preciso ter um lugar que quando eu falar de alguma coisa, o cara fala assim, pô, esse cara dá pro filho dele, Sério. entendeu? É. Ele dá pro filho dele. Eu posso dar pro meu filho porque esse cara aí dá pro filho dele, entendeu? Então, assim, é uma Sim. coisa que... Então, por exemplo, a gente estamos até para fazer um programa mais completo sobre isso, mas suplementação. Eu sempre morri de medo, cara. Assim, por ignorância total, tá? Ignorância total minha. Mas eu tinha muito medo. Eu falei assim, pô, não vou dar, não vou e tal, suplementar, não vou. E daí eu conheço um cara que é bem amigo meu e tal, que mexia com isso. E o meu filho estava numa época que a gente mora em Braga, ele mudou do time, ele jogava aqui no Braga, ele mudou de um time, ele foi para um time no Porto. Então, assim, ele começou a viajar todo dia para o Porto, e escola de manhã, treino à noite, começou a ser muito desgastante. E a alimentação dele acabou sendo um pouco prejudicada. Eu falei, cara, deixa eu conversar lá com meu amigo sobre isso e tal. Eu falei assim, ó, é isso, assim, assim, assim. Pô, não, peraí, vamos pegar e tal, nutricionista, pô, então ele vai precisar tomar isso, isso, isso. Eu falei, tá, eu falei assim, chama Kaique. Eu falei, Kaique, eu morro de medo disso, cara. Eu não vou ficar, eu não vou dar esses negócios. Eu falei assim, não, faz o seguinte, pega aí em Portugal, me manda foto das marcas que você tem em Portugal, desse produto, desse produto, desse produto. Ele analisou rótulo por rótulo, fórmula por fórmula. Aí falou assim, ó, tal marca pode comprar. Daí fui lá, comprei lá os produtos e tal, e entre os produtos tinha lá a creatina, comprei Uhum. creatina. Aí quando eu comprei, mandei para ele, pô, já comprei tudo e tal, não sei o que, mandei uma foto para ele. Falei assim, não, 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 a creatina dessa marca aí, ela não é boa, vamos achar outra. Aí, putz, eu falei, cara, não é possível, para mim era tudo meio igual e tal. Eu falei, não, puta, procura. Mas assim, deu muito trabalho encontrar, fechar esse. Aí só que daí eu falei assim, se eu falar um dia disso, eu assim, eu não vou me sentir bem, eu não vou de fazer uma propaganda de alguma coisa que eu não dou para meu filho, para minha filha. Então, Sim, sim. até quando eu conversei com a Laura, quando a gente começou, eu falei assim, óbvio que um business que a gente vai se dedicar 100%, uma hora vai precisar, de alguma maneira, dar dinheiro. Eu falei, mas, eu falei assim, Laura, se você topar, assim, eu não falo de tal assunto, tal assunto, tal assunto. Eu não aceito, se a gente for ter patrocinador um dia, eu não aceito tal área, tal área, tal área. Você topa? Eu falei, porque eu vou entrar nessa como profissional. Sim. Ah, eu quero ganhar dinheiro? Sim, como todo mundo. Assim, mas, acima de tudo, eu sou pai de atleta. Assim, tanto que o canal foi interessante, porque o começo do canal era pai de atleta, que era tipo a minha história, entendeu? E daí conversando e tal, puta, não, mas aí é engraçado que hoje nós estamos numa época, né, que tipo, se você fala pai de atleta, parece que é uma exclusão total da mãe, e daí tava uma preocupação. Não, então vamos chamar de pais, porque também pode ser a mãe, mas, poxa, mas daí se tiver dois pais e não sei, pá, eu falei assim, cara, que loucura. Eu falei assim, eu só quero falar dos meus filhos. É isso, mas então vamos lá, pais de atleta, então, pá, pais de atleta. Eu falei, pô, é legal, porque fica um conjunto, fica todo mundo junto na mesma página. Mas é isso. Então, resumindo, um resumo Mas longo, mas é isso. tenho uma dúvida. Hoje tem uma inscrição, por exemplo, eu quero ser parte da comunidade. Tem uma inscrição, vocês Não. têm encontros? Não, mesmo Não, assim, não para tem, fazer não parte do tem. café da manhã de vocês, Quem vocês não têm quiser, um formato de quem, comunidade formado, então, não, assim. quem quiser participa, não tem. Geralmente a gente faz o café da manhã, os links e tal, a gente divulga na comunidade do WhatsApp, qualquer um pode participar, e no aplicativo, através do aplicativo. Até agora, tá num tamanho ali que dá para trocar uma ideia todo mundo que entra e tal. Quando semana passada que foi falar do Bolsa Atleta, pô, já teve já muita gente, já ficou meio conturbado porque quem estava participando direto falou, pô, César, nem consegui falar e tal, não sei o quê, papá, mas assim, era muita gente, muita dúvida de um assunto específico.
Mas assim, a gente fala que é Sim. para começar bem a semana. Então, assim, todo mundo vai lá e tal, conversa um pouquinho, fala como é que foi o fim de semana, se o filho jogou, se não jogou. Aí, essa semana agora, pô, teve a história lá de uma mãe de atleta que dividiu com a gente, sabe? Quando você olhava assim na tela, tava todo mundo com nó na garganta, assim, ela teve uns problemas com o filho. E, cara, e daí quando acabou, ela me mandou uma mensagem, falou assim, pô, obrigado por existir cara, esse grupo e tal. Falei, puta, tô no caminho certo. Tô feliz, sabe, de poder ajudar, assim, as pessoas. Eu fiquei muito feliz, assim, mas não paga nada. A única coisa que e a gente até está mudando, porque o custo estava um pouco mais alto, é esse curso que eu estou falando, que daí já envolve um profissional e tal, que é um cara conceituado e tal, então não tem como. Esse a gente vai, se não descolar um patrocinador para isso, é uma coisa que a gente tem que cobrar. Mas fora isso, a nossa ideia é nunca os pais de atleta, assim, é para não colocar a mão no bolso. A nossa ideia é essa, a nossa ideia principal seria essa. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Próximo café eu tô lá. Ah, Ah, que com bom, que bom, certeza, eu não vou perder. que bom. É Apesar de eu não segunda-feira, ter 9 da manhã. não ter muito mais experiências como mãe, eu sou muito mais companheira. Hoje que minhas filhas com 28 anos, a gente treina junto. A gente está agora, a nossa próxima maratona agora é a Maratona de São Paulo e depois Berlim. Então a gente está com os dois Ah, que projetos legal. agora Ó, no caminho. Berlim, o percurso de Berlim é para recorde, hein? Não tem desculpa, hein? Então, quem sabe, né? Já vou ter virado 52, quem sabe lá eu não consigo um índice para Boston. É a expectativa Ah, que der certo. Se não esquentar, que ano legal. passado foi um calor, todo mundo acabou quebrando, né? Mas Aham. se der tudo certo, a esperança é que vire ali um índice para Porque é Boston. isso, né? Eu acho que Berlim de percurso de Berlim é bom, né? Para maratona. Muito. Chicago e Berlim. Chicago e Hum, Berlim. hum, Os dois são perfeitos, mais ou menos na mesma é, época, 1, 2 semanas de diferença, mas são os dois legal. percursos que normalmente dão certo, né? Ah, Mas legal, legal. como esporte é realmente algo para os humildes, nós É, criamos o melhor cenário e aceitamos tudo que acontece de melhor no dia, né? é verdade, é verdade, é verdade. Então, uma curiosidade, né? Em que momento o filho ele deixa de ser um filho atleta e começa a se tornar um profissional atleta no sentido de buscar um patrocínio, de buscar um desenvolvimento maior? Existe uma faixa etária? Depende do esporte? Ou é uma coisa natural? Como funciona isso? Isso para mim sempre foi assim uma curiosidade. Eu acho que depende muito do esporte. Eu acho que depende muito do esporte. Por exemplo, as meninas da ginástica, eu acho que elas têm um auge muito cedo, né? Sim, E, assim, é difícil, porque eu estava vendo até essa semana um estudo que fala dos talentos quando jovens e tal, que muitos dos talentos dos superatletas jovens não chegam ao profissional, porque começam cedo demais. Então a gente sempre teve aqui em casa, né? Eu sempre tive uma calma. Eu falo sempre, eu faço questão de falar assim, eu falo como pai de atleta, não falo como um especialista de nada. Eu posso estar completamente equivocado, mas minha filha, por exemplo, ela está com 14 anos, está na escalada, que eu falei, foi para a seleção, vai ter campeonato agora e tal. Uma vez eu estava conversando com ela, já faz um tempo, fui conversar com ela, falei assim, pô, talvez seja a hora de a gente procurar algum patrocínio, começar a pensar nisso. Não era nenhuma coisa, começar a pensar num caminho. Aí ela chegou e falou assim, ah, pai, eu não queria. Eu falei, por quê? Eu falei assim, ah, pai, porque eu não quero uma pressão de ter alguém me pagando para eu conseguir um resultado. Eu gosto do que eu faço. Eu quero fazer porque eu gosto. Eu não quero fazer porque eu tenho a obrigação de mostrar uma marca, de... E eu entendi o lado dela. Depois disso, até a gente conversou e tal, e ela mudou um pouco de ideia, que falei, ah, não, quem te dá um patrocínio não está cobrando um resultado, ela está demonstrando um apoio em relação ao sim. trabalho que você está desenvolvendo e tal. É óbvio que com o patrocínio você fala assim, ah, não, agora não vou mais treinar porque eu tenho um patrocínio. Não, não, pelo contrário, você tem que continuar levando a sério do mesmo jeito que você leva. Mas daí então até mudou um pouquinho
a cabeça, mas a gente ainda não sentou para conversar nisso. O meu filho, não nessa área de patrocínio, mas agora eu acho até que demorou um pouquinho demais e até deu um clique na minha cabeça, porque a gente vai fazer um programa, vai gravar amanhã, inclusive, um programa com uma mãe de atleta que trabalha com gestão de carreira. E daí, Legal. no primeiro papo que a gente estava tendo com ela e tal, eu falei assim, falei, putz, eu dei uma atrasada na gestão de carreira do meu filho. Tem muito assunto meio que perdido ali no meio, que fica feito de um jeito meio amador, e se ele realmente quer ser profissional, a gente vai ter que organizar isso. Então, aí depois eu já falei com ele, falei, ó, você sempre fala que você precisa falar comigo, eu sempre falo que preciso falar com você, a gente troca aquela ideia ali à noite e tal, que agora ele mudou, tá morando no Porto, mudou esse ano. Eu falei, vamos começar a levar a sério. Nós vamos ter uma reunião semanal, tal assunto, nós vamos pegar tal ferramenta para organizar tal. Então, assim, virou uma coisa extra-quadra para a gente começar meio que a organizar a vida dele. Não é numa parte de patrocínio, a gente, isso ainda no basquete, no esporte coletivo, não pensamos nisso, mas de outros assuntos importantes e tal. E acho que aí a gente poderia até ter começado um pouquinho mais cedo. Ele está com 18, poderia ter começado um pouquinho mais cedo. Mas acho que antes não é ruim cobrar. Eu acho que apesar de eu ser extremamente competitivo, eu acho que criança, adolescente, jovem, até uns 15, 16 anos, precisa se divertir. Depois disso precisa se divertir, mas daí você já precisa se divertir já numa área específica, né? Ciência, né? Já. Já se divertir. Tanto, meu filho, uma vez aconteceu com ele, que ele estava numa fase muito boa, no sub-16 e no sub-18 do basquete, ele foi convocado para a seleção. E daí um dia ele veio conversar comigo e falou assim, rapaz, tô sentindo, eu preciso jogar. Ele estava jogando muito, estava sem férias e estava jogando muito. Eu falei assim, pai, eu preciso jogar para me divertir. Eu falei, pô, filho, você não tem nem tem um tempo, você precisa descansar. Se você tiver um tempo, agora você precisa descansar, que você está sem férias. Tá... Eu falei, não, eu vou jogar para me divertir. Eu falei, como assim? Você joga todo dia? Eu falei assim, não, pai, assim, eu jogo no meu clube, eu jogo na seleção. Eu falei, essas pessoas que eu já conheço, eu falei assim, toda vez que eu vou me divertir, se eu faço alguma coisa diferente, se eu faço alguma coisa e erro, eu ouço a mesma coisa. Eu falo assim, ih, olha lá, jogador da seleção, olha o erro, não sei o que lá. Eu falo assim, eu tô pressionado o tempo todo, porque eu preciso mostrar que eu sei fazer, que eu sei. Eu quero brincar. Eu quero lembrar por que eu comecei a jogar basquete. Eu quero brincar. Aí foi numa quadra que não tem ninguém que é de clube, que putz, ele voltou mais leve. Pô, eu tava precisando desse dia, eu precisava jogar desse jeito. Então, assim, acho que até sempre precisa levar de boa, assim, mas eu acho que chega ali nos 15, 16, talvez essa diversão tenha que ser direcionada. Eu acho que ali começa a ficar um pouquinho mais sério. Uma outra curiosidade. Mas e o pai de atleta pratica também alguma Olha, essa é uma curiosidade esporte? muito boa. Essa é uma curiosidade muito boa, porque a gente sempre fala, e você certamente passa isso na tua casa. Eu defendo o seguinte: o pai não pode cobrar um negócio que ele não faz. O pai não pode cobrar um negócio que ele não é. Então, assim, não adianta. O filho segue exemplo do pai. E eu já comecei tarde. Eu gosto de jiu-jitsu. Sempre fiz esporte, e tal, mas sempre fiz jiu-jitsu. Eu comecei com 40 anos de idade. E durante uma fase até de mudança para Portugal e tal, eu tinha dado uma parada, época de pandemia, pô, parei de novo e tal, não sei o quê. Aí, e estava demorando para voltar. E eu estava na faixa roxa para passar para a faixa marrom. E daí um dia eu me cobrei. Eu falei assim, pô, eu não posso falar para os meus filhos da determinação, da resiliência, do não sei o quê, se eu parei no meio de uma jornada. E daí eu voltei a treinar, daí passei para a faixa marrom e tal, e agora tô treinando e tal. Eu falei assim, eu preciso chegar na faixa preta, eu preciso continuar nessa jornada, eu preciso dar esse exemplo. Então, assim, pratico esporte, faço jiu-jitsu e tô aí nessa caminhada ainda. Você sabe que eu conto um exemplo que aconteceu comigo quando as meninas eram bem pequenas e que eu digo que os filhos eles desejam pertencer aos pais que possuem. E se você não pratica, não adianta você dizer, porque ele vai praticar o que você faz É e não o isso. que você fala.
As meninas eram bem pequenas e eu um dia entrei no banheiro da Lígia. E quando eu entrei no banheiro da Lígia, eu olhei no lado da banheira dela um monte de pote de shampoo, de creme, cortados, mal cortados, porque ela era pequenininha, tinha pego uma tesourinha da escola dela, mal cortados, mas abertos. Eu falei assim, gente, o que que a Lígia tá fazendo? Aí eu peguei, cheguei pra Lígia e falei assim, filha, o que que você fez com o seu pote de shampoo e de creme? Ela, eu tô usando o final dele. Eu falei, você abriu para usar o final dele? Mas mãe, você a vida inteira fez isso. Eu sempre vi você cortando os seus potes de creme porque você sempre falou que ficava um monte ali e que era uma judiação jogar fora e até por uma questão de ecologia. Não falou desse jeito adulta, né? Mas por Aham, conta aham. de jogar fora e tal. Mas por que eu tô fazendo errado? Eu falei, não, você não tá fazendo errado, filha. Eu só queria entender de onde você tinha tirado isso e qual era o propósito. Ela falou, mas eu só vejo no seu banheiro? Ela fez assim pra mim, eu só vejo no seu banheiro. Eu É falei, isso, é meu isso. Deus! É, Sabe, é. eu nunca tinha. Eu realmente sou uma pessoa que eu falo, gente, uma questão de ecologia, por que eu vou jogar as coisas fora? Eu uso até o final. Né? Uhum, E aí, nesse dia, me caiu uma ficha. Eu falei, como nós somos observados? uhum, Como nós somos observados? E é muito engraçado porque ela sempre foi aquela que nasceu para ser feliz e ela sempre olhava para o pai, que até um determinado tempo não praticava esporte. Então, é, praticava esporte, mas depois vinha o conflito. Mas meu pai não pratica esporte. E ela sempre uhum, falava isso para mim, mas meu pai não pratica esporte. E ela ficava nesse meio do caminho. Até que chegou a pandemia e o pai teve um problema, teve que colocar stent, teve uma questão de coração e tudo. E nessa época ela estava começando a fazer medicina, porque hoje ela está formando é. médico. E aí ela falou assim: eu vou começar a praticar esporte. E o que ela mais me criticava, que é acordar muito cedo para correr, porque corredor corre muito cedo, passou a fazer. E aí eu É. falo para ela, minha cara, quem te viu e quem te vê, hoje abrindo Ibirapuera, né? Uhum, Então, aquilo que a gente traz, e no final das contas o pai hoje corre. Corremos a São uhum. Silvestre de Madrid os quatro juntos no final do Que ano. legal, que Então, assim, legal. aquilo que vira o exemplo realmente se multiplica. É, é. Não dá para falar e fazer o oposto, É porque isso. funciona, né? Exatamente, Não tem jeito. exatamente. É muito isso, é muito isso. Eles são muito. E volto a dizer, essa pressão o pai carrega, a mãe carrega essa pressão, porque é o que você Não falou, só no quando você esporte, percebe. Não, não só no esporte, na vida, na tudo. vida. Quando você percebe isso, e todo mundo percebe em determinado momento, você percebe isso e fala assim, cara, peraí, meu, eu preciso agora. Sim, tipo, não sou só eu. Eu estou fazendo um negócio aqui que eu não estou querendo fazer isso para mostrar para as pessoas. Não é isso. Tem uma pessoinha aqui atrás de mim que vai seguir isso. É legado. Isso é a tua maior herança. A herança que você deixa para os seus filhos é um exemplo. Não tem. Esse é o exemplo. Né? César, eu preciso seguir para uma finalização. Eu tô aqui assim, ai, eu Não, quero pô, que legal, que legal. agora, eu já Não. tomei café da manhã do Paz de Atleta. Mas é o que eu estou te falando. Se deixa, pai de atleta é isso. Se deixa, fica o dia inteiro conversando. Não tem Ah, como. mas eu vou participar dos cafés agora, porque eu Bate, vou em algum lugar para bate-papo. conversar sobre O isso. bate-papo de pai de atleta, ele não termina, ele é abandonado, né? Ele Mas eu quero te pedir fazer um pedido, né? Você, como hoje um porta-voz do canal Pais de Atleta, qual é a mensagem que você deixa para todos os pais que estão te ouvindo? caramba, que difícil essa, hein? Essa é difícil. Pô, eu vou falar, é o que eu te falei, eu vou te falar como exemplo aqui em casa. Falei, ó, abraça teu filho. É isso. Torce, torce, assim, torce para ele ser feliz, para terminar qualquer jogo, para terminar qualquer. Ele sorrir no final. É isso. Independente do resultado, Pô, esquece, esquece, foi o melhor resultado do mundo. esquece o resultado. Eu tive, assim, rapidamente, só para a gente encerrar, mas eu tive uma discussão, no bom sentido, com meu filho, um dia que ele perdeu um jogo e veio me pedir desculpa. Eu falei, filho, você nunca, nunca vai precisar pedir desculpa pro papai porque você perdeu um jogo. Você pode pedir desculpa porque, pai, puxa vida, não me esforcei, não estava afim, fui dormir tarde, eu falei assim, aí você vem e me pede desculpa porque você quer ser profissional, então você tem que ter responsabilidade. Eu falei assim, mas eu perdi, desculpa, eu falei, eu vou estar sempre aqui, sempre. Ganhando, perdendo, acabou, você pode vir me abraçar, o abraço vai ser igual, não tem. Isso eu acho que
Isso eu acho que serve para todos. Para qualquer esporte, para qualquer idade, serve para todo mundo. Você sabe que eu vivi uma experiência, para a gente finalizar, realmente foi assim, eu vivi uma experiência que me ensinou muito. Nós três combinamos de fazer a Maratona de Chicago juntas. E no meio do ciclo, a Luísa lesionou e começou a fazer vários tipos de treinamento alternativos para conseguir ir. E a Lígia começou meio que fazer os treinos dela, porque meio que leal à irmã, não fazia comigo, não fazia, deixava de fazer. Enfim, fomos nós três para Chicago. E quando chegou lá, a Luísa falou para mim assim: eu quero largar sozinha, eu não quero largar com vocês. Por quê? Porque eu vou fazer um corre-anda e eu não quero me sentir pressionada nesse corre-anda de Ah, estar terminando o tempo de vocês. Eu quero fazer, eu vou chegar, mas me deixem largar no meu tempo, do meu jeito. Nós entramos em Chicago, foi a semana que tinha estourado a guerra e estava meio complicada a entrada, estava meio tumultuada, a gente não conseguiu entrar no lugar onde a gente tinha que entrar. E aí as filas estavam grandes, ela falou assim: mãe, eu não vou nem esperar a fila do banheiro, eu vou na frente, vou largar na frente. Eu falei: Lu, é o que você quer? Ela falou: é. Eu falei: então vai, eu vou ficar com a Lígia e eu espero ela no banheiro e eu largo com a Lígia. Tá bom. Ela foi e largou na frente. Eu e a Lígia ficamos e largamos depois. Fizemos até o quilômetro 25 juntas. No 25 eu tava correndo atrás da Lígia, eu não aguentava mais. E aí eu falei: Li, vai, filha, toca, que eu vou ficar, eu não tô aguentando. Ela: tem certeza? Eu tenho certeza. Mas eu tenho meus sinais com o meu anjo da guarda. E aham. aí, na hora em que ela falou: tá bom, eu vou, você tá bem? Eu falei: tô super bem, eu só não tô conseguindo mais correr atrás de você. Na hora em que ela falou isso, e ela falou: eu vou. Eu ouvi a música, que eu ouvi a música, o treinamento todo. Eu falei: gente, é um sinal de Deus, eu tenho que ir com a Lígia. E peguei e falei assim: não, eu vou continuar correndo atrás de você. Ela: oxe, você tá doida só porque essa música tá tocando? Eu falei: eu vou atrás de você. E fui com ela até o 32. 32 ela teve uma crise de asma. Nossa, Eu com cara. ela parei, bombinha, ficou bem. Falei: 35 tem nossa equipe. Nós vamos chegar no 35. Peguei na mão dela e fui literalmente correndo, puxando ela até o 35. 35, o técnico dela lá. Bom, agora ele resolve com ela. Falei: ó, ela é sua. Tomei uma água, dei uma parada. Ele conversou com ela, ela falou: eu vou. Saímos juntas correndo, 37 ela fez assim: vou andar, não consigo mais. Eu falei: é asma? Não, mãe, tô cansada, eu puxei demais. Eu não tinha que ter puxado o que eu puxei. Eu falei: tá bom, eu ando com você. Ela falou: não, você vai. Você aguenta ir? Eu falei: aguento. Então você vai, mãe. Respeita o meu tempo, que eu respeito o seu. Eu não Cara, quero ir comigo, eu não quero essa responsabilidade, mãe. Vai, faz o seu, eu faço o meu. César, eu saí, chorava é, compulsivamente. Eu falei: eu preciso respeitar agora. E aí eu falei: eu preciso respeitar. Bom, enfim, jorrava, eu fui até o final, passei pela linha de chegada, encontrei a Luísa, que tinha saído na frente, e ficamos lá. 2 minutos tá, depois ela chegou. E caramba. aí eu entendi o quanto cada filho tem seu tempo. Ah, E não é o nosso tempo, é a individualidade de cada um. é Né? Então, isso. por mais que às vezes a gente queira fazer pelo outro, né, César? É O isso, outro é tem o isso. direito de fazer, né? É isso, é isso. Eu acho que os pais, eles são os portos seguros, assim, mas os filhos são é barco, não tem, eles vão para o mar aberto ali, e eles têm que saber que uma hora, se eles quiserem voltar, eles voltam. Mas e é o que você falou, é engraçado que me toca muito, algumas expressões assim me tocam muito. Então, quando você falou assim, pô, eu peguei na mão dela, para mim é isso. Para mim para os pais, eu acho que é isso, é pegar na mão do filho, é Ela isso. não, com É certeza. isso. E eu sou, putz, eu fico, cara, é engraçado, eu sou muito chorão, né? Então você fala isso, cara, me dá uma nó na garganta, eu acho que eu não vou conseguir nem falar, porque me toca muito, 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 muito. E acho que independentemente da idade, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Né? Só quem vive entende, né? Exatamente. Se a pessoa não for pai de atleta, não adianta nem tentar explicar que não vão entender. Com certeza. Bom, eu me despeço brevemente de você, porque estarei no próximo café Que da bom, que bom, que bom, comunidade. que bom, que joia, que legal, que Serei joia. a Vou ficar feliz. consumidora número 1 de cafés da Vou ficar comunidade. feliz, vou ficar feliz, vou ficar feliz.
Eu vou te pedir uma coisa, só conta novamente, então, como as pessoas te localizam no canal do Instagram. Nós vamos colocar também aqui embaixo para que todos te localizem. Qual é o dia do café, para que todos que desejam participar também possam, né, estar presentes? Tá joia. A gente tem feito café da manhã toda segunda-feira, horário 9 horas da manhã, horário do Brasil. É o café da manhã no Instagram, canal Pais de Atleta, Pais no plural, atleta no singular, então Pais de Atleta. No YouTube também, Pais de Atleta. E se quiser baixar o aplicativo e tal, que agora eu estou começando a dar uma atenção um pouco maior, eu acho que no máximo março vai estar assim, rodando legal. Por enquanto ele tá rodando ali e tal, mas eu acho que fevereiro, março ele já está 100% do jeito que eu imagino. Mas para Android ou iOS, né, ou iPhone, também lá é Pais de Atleta, só em vez de canal Pais de Atleta, já vai ver o logo lá e é só baixar e usar. E para mim, qualquer um ali me encontra. Perfeito. César, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência. Tenho certeza que nós nos encontraremos mais vezes aqui, porque ficaram faltando milhões de assuntos para nós falar também. É verdade. Mas te vejo antes no café. Vou começar, já vou baixar hoje o aplicativo. E parabéns. Obrigado. Parabéns por essa iniciativa. Que vocês sejam cada vez mais iluminados, para que vocês tenham realmente um super sucesso, alcançando muitos pais e levando, sabe, essa clareza, esse discernimento, esse aprendizado para todos. Parabéns pela sua coragem, pela sua família, sabe, pela sua postura diante da sociedade. Pessoas como você fazem a diferença. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um grande abraço. Valeu. Obrigada. Tchau. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.